Fala pessoal, acabei de sair da 99, fizemos uma visita e falamos sobre muitas coisas que vem acontecendo e principalmente sobre o bloqueio de corridas a motoristas para chamadas com mulheres. Além disso, foi falado sobre segurança e outros assuntos. Então eu quero compartilhar isso com vocês. Outros colegas estiveram também na 99 e eu vou trocar uma ideia com a galera. A gente vai lá agora, acabei de chegar aqui na região do Pacaembu. Vou encontrar com os colegas que lá estiveram, o Fernando Floripa, Cláudio Sena, o Japa. E vamos trocar uma ideia e vou explicar para vocês o que está acontecendo. Nos últimos dias, muitos motoristas vêm reclamando disso. E será que de fato é um bloqueio justo? Por que acontece o bloqueio? Então eles tentaram explicar um pouquinho. Eu acho que esse foi o ponto principal. A empresa também tentou trazer pra gente que durante um ano, no Brasil, é mais de 1 bilhão de corridas e que 99,99997 das corridas você não tem ocorrência nenhuma. A segurança é muito eficaz. São várias camadas. Mas o ponto-chave foi realmente a conversa. Será que existe bloqueio em corridas de verdade? O algoritmo bloqueia o motorista? Então eu vou trazer a minha opinião e dos outros colegas que estiveram lá. Então vamos trocar uma ideia com o pessoal agora. Então vamos lá, pessoal. Estou com essas feras aqui e eu quero saber o que vocês acharam dessa conversa que a gente teve sobre segurança e principalmente sobre o bloqueio de corrida para mulheres na noite e na madrugada. E aí, meus amigos, vamos lá, vamos trocar uma ideia. O que vocês acharam aí? Olha, a 99 apresentou a versão dela. É importante, tem algum sentido, mas não é o todo da história. Porque, eu sempre digo, o aplicativo, ele tem razão em alguns aspectos, mas não tem toda a razão. Você que é motorista, e de repente você tem um comportamento correto, você trata a pessoa com respeito e você está sendo penalizado. Mas o algoritmo da empresa diz outra coisa. E aí? Como é que fica essa situação? Onde está o problema, né? Onde está o problema? Eu vou já antecipar aquilo que poderia ser, digamos, o fim da minha fala. Não espere saber onde está o problema. Mesmo que você seja correto, trabalhe corretamente. Trate as passageiras com respeito. Eu penso que vai ser o suficiente. Entendeu? E é aquilo, foi uma coisa que eles trouxeram muito hoje, a gente conversou muito, que às vezes o motorista não tem a intenção de, mas as passageiras, por conta de dados, números aí a nível Brasil, eles trouxeram uma série de números de incidências, problemas que acontecem com mulheres. E aí muitas vezes até coisas que acontecem dentro de carro com aplicativo, que são noticiados, isso gera medo, gera receio, e uma fala às vezes mal colocada, tipo, oi querida, tudo bom? Oi meu amor, como é que você tá? Às vezes o próprio passageiro nos trata assim, né? Isso pode ser mal interpretado pelo outro lado, tanto pelo motorista, que pode não gostar, que está no nosso direito, como também pelo lado do passageiro. E isso começa a gerar um histórico negativo, que é algo que a gente não sabe, a gente não vê, não enxerga, que foi uma coisa que eu critiquei muito eles. Olha, vocês quererem avaliar o motorista? Ok, acho que se vocês estão no direito de vocês juntarem essas avaliações para saber quem continua ou sai, ok. Agora, fazer isso sem nenhum feedback e de repente, de uma hora para outra, do dia para a noite, o motorista ser cortado, e aí as minhas sugestões foram muito pontuais na questão de, primeiro, um alerta. O motorista está lá recebendo reclamação, as passageiras não estão gostando de alguma coisa, primeiro ele tem que ser alertado, ó, cara, seu comportamento não está legal, dá uma olhada, revisa, repense a forma como você aborda as suas passageiras. Se o cara continuar errando, continuar aparecendo reclamação dele, aí vocês trazem ele para uma reciclagem, para um treinamento, faz um vídeo, uma provinha, um quiz, alguma coisa, para ajudar o cara, a ele melhorar, porque para muitos é o ganha-pão. Para muitos não há outra opção. E aí, de repente, o cara é bloqueado sem sequer ser avisado antes. Então, avisa. Se não der certo, treina. E aí, sim, em último caso, poxa, eu avisei o cara, continua aparecendo reclamação. Eu fiz uns vídeos, um treinamento, para ele melhorar, para ele aprender, continua aparecendo reclamação. Aí também não tem muito o que fazer. Interessante o que você falou. Na verdade, muitos nem sabem que são bloqueados. Simplesmente o aplicativo para de tocar. E o cara liga na 99, tá tudo ok? Não, tá tudo ok. O atendente não tem essa informação. O atendente fala, tá tudo certo. E aí?
Mas sim, existe um tipo de score. Eu queria até que vocês explicassem o que eles falaram lá para a galera entender melhor. Vai lá, Como Japa. funciona essa Pra parte? eu não monopolizar a conversa. Vai lá, Japa. E aí? Bom, eu senti o seguinte, que a 99 realmente está trabalhando porque os incidentes com esse tipo de problema com mulheres acontecem. Esses problemas acontecem e é difícil de identificar se você parar e olhar para empresas. Não é 10, 20 motoristas, são milhares de motoristas. Então eles trabalham com algoritmos, né? Então, e eles vão criando um sistema em que, a partir do momento que você vai tendo uma recorrência de reclamação, o algoritmo deles entende que esse motorista pode levar risco para uma passageira mulher. Então, através daí, vai se criando um score, é tipo um score. E aí, dependendo do nível que você vai ficando, vai chegar um momento que você não vai receber mais corrida. E aí você vai ligar lá, né? Isso que o Fernando está explicando, vai ligar lá para 99 e a 99 fala, não, sua conta tá tudo ok, tudo cadastrado, foto, tudo certinho, mas você acaba não recebendo corridas, né? Então, nesse sentido. Agora, o que eu vejo é que assim, nada vai melhorar para você se você não se cuidar. E a gente tá falando muito sobre isso. Gravar as corridas. Eu acho que esse é o ponto mais importante, porque muitos motoristas são bloqueados de forma injusta, mas muitos são bloqueados de forma justa. E como identificar isso? Né? Ó, juntando com o que ele vai falar, o Cláudio vai falar a sequência, vou dar um exemplo muito simples. O motorista teve 2 reclamações. Às vezes você entende que assédio é você dar em cima da mulher. Não, às vezes pode ser chamar a mulher de querida. Está cheirosa? Cuidado. Outra coisa, motorista que toca a corrida de homem, ele aceita, cancela. Toca 3 seguidas de homem, ele aceita, cancela. Na 4ª vem de mulher, ele faz. Aí ele passa a madrugada escolhendo só corrida de mulher. E somado a isso, algumas mensagens que ele troca com a passageira, gera reclamações e um comportamento daquele indivíduo, que não prova que ele é um assediador, mas que faz a plataforma acender a luz vermelha e com isso tocar menos para você. Vamos lá. As mulheres têm uma sensibilidade muito mais aguçada que qualquer homem. A mulher sabe quando o homem, com um simples gesto, uma simples mudança de postura, representa uma ameaça, algo que deixe insegura. Então aquela mulher, aquela novinha ou não, que entra no seu carro, por mais de vestido curto que ela esteja, por mais gostosa que ela pareça, ela não é um objeto. Sim. E aí, às vezes o cara fica empolgado, né? Tá ali de boa, aí a mulher se produziu para ir para balada, entra com um perfume muito impactante no carro e ele... Se emociona. E aí, gostosa? Aí desanda. E aí, um simples dizer assim, e aí, tchutchuca? Pô, toda, né, mãe? Como diz, às vezes só fala assim, ó, e aí, poxa, como você tá bonita, hein? É. Para muitas mulheres isso é invasivo. Pronto. Vou dar uma dica. Dica do Claudião, como eu ajo. Eu não sou melhor que ninguém, tá? Vamos deixar claro aí, nada de falso moralismo. Mas eu tenho essa prática muito antes de ser motorista por aplicativos. Mas vamos lá, especificamente. Entrou uma mulher no meu carro, pode ser uma senhora, pode ser um adolescente, pode ser uma... Não importa. Senhora. Boa tarde, senhora. Gentileza, a senhora coloca o cinto. Senhora, o GPS está orientando aqui esse caminho. Senhora, isso. Senhora, aquilo. Senhora, aquilo. Por quê? Esse tratamento formal cria uma formalidade e dá uma profissional à conversa. Tá? Então, e outra, todo homem tem 2 cabeças. Mas na maioria das vezes, muita gente pensa com a cabeça do andar de baixo. Se deixa levar, vai naquela onda. Testosterona muito alta aí, né? Vai. E se... Irmão, é o seguinte, na boa, eu vou repetir. Eu vou repetir. Você depende disso? Depende disso. Pô, irmão, eu preciso fazer um resultado. Beleza, zele por isso. Cuide. Zele, quem ama, cuida. Zele, se cuide, trate com respeito. Ponto. Eu penso que vai ser suficiente. Nós falamos também do comportamento dos passageiros, porque parece que até agora a gente foi lá e só escutou essa demanda, mas a gente foi lá e trouxe solução. Exato. Qual foram as soluções
E aí, sugestões que a gente levou relacionado a não sair punindo logo de cara, porque é um bloqueio silencioso. O motorista para de receber chamada, ele não sabe o que aconteceu. Sim. Então, como ativar e trazer uma orientação para esse motorista que às vezes de forma cultural, às vezes na sua família você foi criado com uma linguagem que você entende que não é uma linguagem carinhosa, mas que para algumas pessoas é assédio. O que foi falado sobre isso? E depois nós falamos também dos assédios que a gente recebe, não é verdade? Sim, a gente trouxe a questão dos assédios. Uma coisa que eu já tinha pontuado antes, voltei a reforçar com eles, que é um problema que acaba não aparecendo nas estatísticas de nenhum aplicativo, que é quando você aceita uma corrida e já sobe o chat com aquela proposta que a gente não quer ver, não é grana, não é dinheiro, não é gorjeta, é aquela proposta com segundas intenções, e que daí o que acontece? A gente não aceita, a viagem é cancelada e ela não vira estatística em lugar nenhum. Ela não é pontuada em lugar nenhum. E aí eu falei para eles, olha, esse tipo de viagem, o motorista deveria com mais facilidade conseguir pontuar. Porque o chat você já tem. Agora, se eu não sinalizo qual é a corrida... O motorista poderia tirar um print e ter um lugar no aplicativo onde mandasse. Por exemplo, na 99, uma coisa que eu falei para eles, a corrida quando é cancelada, ela não deveria sumir do histórico, ela deveria estar ali para eu poder entrar naquela corrida cancelada e dizer, ó, nessa corrida aconteceu isso, isso, isso. Aí eles Você puxam... sabe que para o passageiro fica, né? O quê? Fica o registro. Mas para nós não. Então, e aí como é que eu reclamo? Exato. Mas, o Fernando, também teve a questão do que a gente trouxe sobre como essa reciclagem, como que essa parte é importante. Sim, e uma coisa que eu pontuei muito forte com eles, eu entendo que o bloqueio deve acontecer quando o motorista realmente for um motorista ruim. Agora, ele não pode acontecer como acontece hoje, que simplesmente você está lá trabalhando, do nada, começa a tocar menos e para de tocar. E ninguém te avisa. E ninguém te avisa, aí você liga no 99, e aí, como é que tá a minha conta aí? Não, tá tudo bem, senhor, tá tudo tranquilo, o senhor pode seguir trabalhando, e aí você liga aquele negócio e não toca de jeito nenhum. Então eu falei para eles, tem que haver uma escadinha, tem que haver assim, uma sequência, um funil que... O motorista começou a receber reclamação de mulher, ele tem que primeiro receber um alerta. Antes de bloqueio, ele tem que ser avisado, ó, seu comportamento não tá legal, você tá recebendo muitos reportes, reclamações de passageiros com relação ao seu comportamento. Reveja, para o cara às vezes se reposicionar, como o Claudião falou. Às vezes o cara não tá mal intencionado, mas ele, e aí querida, tudo bom? Pode ser que as mulheres não gostem. E aí ele se, poxa, o que eu tô fazendo errado? Continuou, depois desse alerta, recebendo reclamação, antes de bloquear mais uma vez, chama esse cara para reciclagem, ó, manda uns vídeos para ele assistir, pede para ele fazer uma provinha, um quiz, para ele se conseguir fazer alguma coisa, para ele entender. Antes de logar, como a gente faz a selfie, pô, antes de fazer a selfie, esse cara tá tendo muito alerta, ó, só vai fazer a selfie se você responder um questionário, né? Exato. A gente falou disso também, mas assim, né? ó, o cara tem a oportunidade de ser orientado, porque, como eu falei, se você só é bloqueado sem nenhuma orientação, você não sabe o que está acontecendo. Agora, se você recebe um alerta, depois você tem a oportunidade de fazer um curso e uma provinha. E se você ainda continuar errando, aí, meu amigo, não tem o que fazer, você vai acabar sendo bloqueado. Agora, muitas vezes, já no primeiro alerta, eu acredito que vai resolver a maioria dos problemas, que o motorista vai parar e dizer, opa, estou fazendo alguma coisa errada, o que eu posso fazer para mudar? E a partir dali ele corrige o comportamento, para de receber reclamação e aí vida que segue. Então eu bati muito forte nisso. Então assim, pessoal, e a gente finaliza também dizendo o seguinte, a gente levou para 99 muito a pauta do motorista que é assediado, o Fernando falou aí. Então saibam vocês que é importante você gravar suas corridas, sempre que você receber um assédio, denunciar para a plataforma, porque sim, da mesma forma como o motorista, ele é prejudicado, às vezes você também tem que fazer justiça com aquele passageiro ruim que está tendo um comportamento errado, tá? É importante. Queria agradecer a vocês, tá? Essa oportunidade de a gente estar junto, bater esse papo, e a 99 vai trazer muita novidade na área da segurança aí. Bom, pessoal, vocês escutaram a opinião dos colegas aí. E assim, gente, na minha opinião, o que acontece, tá? A empresa, ela traz a versão dela. Essa visita não foi para falar exatamente sobre esse assunto, mas quando eles trouxeram, foi a primeira coisa que a gente perguntou, né? Foi para falar sobre segurança. Então, ela explicou um pouquinho das camadas, do quanto a empresa se esforça para não ter ocorrências, que por mais que pareça, e que o número de ocorrências que às vezes aparece na internet é muito grande, a empresa tem mais de 1 bilhão de corridas por ano. Hoje, motoristas de aplicativo representam 1,1 milhão de motoristas no território nacional,
Entregadores são aproximadamente 700 mil. Então é muita operação. E a empresa falou assim que o número de ocorrências é muito baixo. Falamos muito sobre corrida para terceiros, como resolver isso. Então a empresa vai introduzir um estudo onde, quando a pessoa solicita, provavelmente o motorista vai saber que aquela pessoa vai estar numa outra região. Além disso, também vai vir o PIN, aquele númerozinho. E provavelmente o terceiro terá que informar o nome e está estudando outras tecnologias para facilitar. Deixaram bem claro também que é importante o motorista de aplicativo denunciar todo tipo de ocorrência e que para a empresa é muito importante que o motorista grave as corridas. A 99 quer, claro, que você utilize a gravação através do aplicativo da 99, mas a gente sabe que o motorista de aplicativo quer ter o seu próprio aplicativo, a sua câmera de segurança, que na minha opinião é o mais interessante. Agora, finalizo esse vídeo dizendo o seguinte, galera. Eles deixaram bem claro que se os motoristas estão bloqueados é porque existem muitos, mas muitos casos de denúncias ou comportamentos. Significa que esses motoristas, eles são realmente motoristas que estão assediando, que estão fazendo coisas erradas? Nem sempre. Mas a plataforma, como modelo de defesa, ela vai adotando um sistema de score e vai deixando aquele motorista recebendo menos chamadas durante a madrugada. A 99 deixou bem claro que ela se importa com a segurança das mulheres, diz que o Brasil é um país extremamente perigoso, que a violência contra mulheres é muito grande, e quando ela se refere a isso, ela não fala somente sobre o aplicativo, mas no contexto geral. Que a realidade do Brasil ainda é uma realidade de muita violência e de muito problema. E você, motorista, que não recebe chamada de mulheres, por que isso pode estar acontecendo? Às vezes, como a gente falou, algum comportamento seu, alguma forma de lidar, ou de repente um tipo de música que você escuta no carro, um tipo de linguagem que você usa, como você está agindo. E para evitar esse tipo de problema, grave todas as corridas. O grande erro da 99 foi não comunicar esses motoristas desses bloqueios. Então a gente nessa conversa falou, poxa, a empresa precisa ser mais transparente. Então começar ali, de repente se esse motorista começa a ter muitos reportes, muitas denúncias, manda um informativo ao motorista, vai alertando ele. Porque às vezes o motorista ele precisa passar por um tipo de reciclagem para ele poder repensar. Agora, de fato, infelizmente, eles têm relatos gravíssimos de situações e de ocorrências que se repetem e a plataforma precisa sim proteger, segundo ela, a integridade de algumas passageiras. Estou finalizando esse vídeo aqui do lado do Japa, meu amigo. Ó, o Japa adquiriu esse belo carro, coisa linda. Vai ficar para uma próxima oportunidade de gravar sobre isso. Mas que parabéns, hein, meu amigo? Obrigado. Carro lindo, lindo, né? Bonito. E aí, Japa? Você achou muito interessante a conversa lá, tudo que nós falamos? Eu achei lá? Que é produtivo. Qual a dica final que você dá pra galera? Eu acredito que, assim, a empresa trabalha com dados. Então ela não tem como ela controlar, como se diz, ela não tem como analisar caso a caso, por mais que ela fale que analise. Então você tem que fazer a sua segurança. Além de gravações que tem no aplicativo, se você tiver uma câmera de segurança no carro, vai ajudar. Mas pelo menos grave a corrida dentro do próprio aplicativo. Porque lá já vai ser a sua maior prova de que você não fez nada. Porque hoje, infelizmente, muitas vezes nós temos que provar que nós motoristas somos inocentes. Então, a maior segurança que você pode fazer contra comportamentos maldosos de passageiros é você gravar suas corridas dentro do próprio aplicativo, mesmo que não fique para você a gravação, mas pelo menos é uma segurança. É uma segurança, é a sua segurança. O que mais me despertou ainda mais foi quando o diretor, o Leandro, falou assim, olha, a plataforma vê as denúncias, acata as denúncias, analisa as denúncias, e quando vai puxar o histórico do motorista, ele cancela um monte de corrida de homem para fazer só corrida com mulher. E aí, o algoritmo, ele começa ali trabalhar em cima disso. Então, meu amigo, por mais que você, às vezes, vamos dizer que você não assedia ninguém, mas você é muito educado, muita conversinha com mulher, e aí cancela um monte de corrida de homem para fazer só corrida de mulher depois das 8 horas da noite, infelizmente, esse pode ser um dos motivos que também estão te levando aí a um bloqueio. Bloqueio que eu digo assim, não é um bloqueio definitivo, mas um bloqueio num determinado período. E você fica ranqueado lá embaixo. É isso que eles explicaram. É isso. Tamo juntos. Deixe sua opinião, seu comentário. E até o próximo vídeo. Manda um abraço pra galera. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau.